Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a reabertura do inquérito sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Olha que coisa, esse inquérito, a Procuradoria-Geral chegou à conclusão de que não tinha nada ali mesmo, o Alexandre de Moraes aceitou, encerrou o inquérito lá em 2022. Aí agora o Alexandre de Moraes resolveu reabrir esse inquérito. Resolveu reabrir porque... por quê? Porque pediu. Porque resolveu reabrir. Não tem nenhum motivo para isso, não tem nenhuma informação nova, nada novo foi gerado, não tem nada que mude coisa alguma sobre o que está dito, né? O que eles chamam de interferência na PF é o Bolsonaro querer nomear o diretor da PF, que é a prerrogativa dele. Então isso não é interferência, é direito do presidente nomear o diretor da PF, né? E o problema todo foi justamente que o Moro, que ficou chateado, essa foi a lambança que o Moro fez lá em 2021, foi 2020 ou 2021, não lembro, foi 2020, né? Que o Moro saiu acusando o Bolsonaro de interferência, aí criaram esse inquérito e coisa e tal, para investigar um negócio que seria interesse do Bolsonaro mesmo, ou seja, é o direito dele indicar quem é o comandante da Polícia Federal. Mas aí que vem a grande dúvida, né? Assim, é lógico que isso daqui serve também ao Alexandre de Moraes para criar mais uma pressão sobre Bolsonaro, mais uma investigação sobre Bolsonaro. Mas a verdade é que essa altura do campeonato já tem tanta coisa e eles não conseguem chegar a lugar nenhum, não conseguem achar nada contra Bolsonaro de verdade, né? Que, bom, eu só vejo duas opções nesse daqui, só tem duas alternativas para isso. Primeira coisa, eles já estão com medo do inquérito do golpe fazer água, ou seja, eles não conseguirem manter essa condenação do Bolsonaro no final das contas, terem que ceder por conta da anistia. E aí o que eles estão vendo? Mas a gente tem que prender Bolsonaro de alguma forma, então a gente prende Bolsonaro pela interferência na PF. Vamos continuar pressionando Bolsonaro pela interferência na PF. Mais um inquérito absurdo. Mas a verdade é que isso para mim não faz muito sentido, né? Ou seja, por que eles queriam pressionar mais Bolsonaro ainda? Já tem 200 mil inquéritos que eles inventaram contra Bolsonaro, sendo que ele não precisa de nada. O Alexandre de Moraes dá a ordem que ele resolve na cabeça dele, independente de ter fato, de não ter fato, né? Mas tem uma outra possibilidade, que é querer pressionar a Polícia Federal e a ABIN, e não o Bolsonaro. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Ivy Woodstock. Eu tenho 2 pontos sobre isso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, primeira coisa, né? Ou seja, pode ser que seja só para pressionar o Bolsonaro mais uma vez. Eu não descarto isso. Pode ser que seja uma coisa para pressionar o Bolsonaro. Eles adoram fazer isso, criar inquérito, mais uma investigação, mais um negócio. Né? Pode ser isso realmente. Agora, de novo, precisa disso agora? Já condenaram o Bolsonaro, já fizeram o que eles tinham que fazer. Se tiver uma coisa do tipo anistia, né, vai acabar que vai anistiar de qualquer forma, não tem como sair disso daí, não tem como evitar. Então, assim, me parece uma justificativa fraca. Eu não descarto que o Alexandre de Moraes quer também pressionar o Bolsonaro. Esse é um dos motivos que ele está reabrindo esse inquérito, né? Mas me parece melhor, eu acho que ele está querendo pressionar alguém na polícia. Eu acho que a Polícia Federal está começando a ficar com medo, não quer obedecer o Alexandre de Moraes, está com medo de Magnitsky, medo de sanções aleatórias. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Isso era um problema que o Alexandre de Moraes iria sofrer. No momento que começa a ter sanção contra o pessoal que está embaixo dele, as pessoas não querem mais obedecer. Então talvez a alternativa aqui seja usar esse inquérito para investigar as pessoas dentro da Polícia Federal, né? Que, lógico que você pode fazer isso, você pode considerar que essa investida do Bolsonaro contou com apoio na Polícia Federal, e aí você começa a perseguir as pessoas. Né? Olha a situação que fica o pessoal, né? Vamos ler o que está escrito aqui primeiro. O caso foi arquivado em 2022. Arquivado. Não encontramos nada, não tem nenhuma evidência de que teve interferência de fato. Mas o ministro Alexandre de Moraes pediu um novo parecer à PGR. E o novo parecer da PGR está aqui. A Procuradoria-Geral da República pediu a reabertura do inquérito sobre possível interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal em 2022. A corporação, ao investigar o caso, concluiu que não havia indícios contra o ex-presidente. Aí, ó, tá aqui a petição do Gonê, né? Tá aqui. O Procurador-Geral da República vem à presença de Vossa Excelência Alexandre de Moraes, em atenção ao despacho do próprio Alexandre de Moraes pedindo para reabrir a coisa. Detalhe, tudo no mesmo dia, né? No dia 13 já fez, no dia 15 já respondeu, tudo rápido, tudo combinado já, né? Olha só, o presente inquérito veio à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre o relatório conclusivo apresentado pela Polícia Federal para eventual ratificação da proposta de arquivamento. Então já tinha sido decidido o arquivamento. A ratificação quer dizer corrigir, ou seja, mudar a coisa e reabrir o inquérito, né? O inquérito em referência foi instaurado para investigar possíveis crimes praticados pelo ex-presidente, não sei o que lá, e em razão de fatos noticiados pelo ex-ministro de Estado da Justiça, o Sérgio Moro, e tornar público seu pedido de exoneração do cargo e coisa e tal, enfim. E aí ele fala aqui, ó, alguns casos aqui, ó, o motivo, em seu depoimento à Polícia Federal, então o ministro Sérgio Moro declarou que uma das causas da troca do comando da Polícia Federal citada pelo ex-presidente seria a falta de acesso a relatórios de inteligência da PF, mas que como o declarante já esclareceu acima, o presidente já tinha acesso do que legalmente poderia ser acessado via Sisbin e ABIN. Então, ou seja, ele estava dizendo que ele queria alguma coisa a mais do que isso, mas não, o Bolsonaro estava preocupado justamente porque estava havendo perseguição política, a Polícia Federal estava perseguindo a direita, né?
Aí coloca aqui os trechos aqui. Moro, o Valeixo sai essa semana, isso já está decidido. Você pode dizer apenas a forma, a pedido ou ex officio, né? E colocou uma coisa, PF na cola de 10 a 12 Bolsonaro, deputados bolsonaristas e coisa e tal. Ou seja, querendo dizer que o que o Bolsonaro queria é que a PF parasse de perseguir os deputados bolsonaristas. Não era isso. O Bolsonaro queria saber dessas coisas, queria saber o que está acontecendo, que troço é esse, né? Enfim, não tem nenhuma interferência nisso daqui. Tá óbvio que o Lula faz na PF hoje em dia é muito pior do que isso. E nada do que está aqui é novidade. Tudo aqui é coisa já sabida. Então como é que você pede a reabertura de um caso se não tem nenhuma novidade, né? Não tem nenhuma novidade, mas vocês sabem, né? Do ponto de vista jurídico não tem nada nisso daí. Mais uma vez é a pura perseguição a Bolsonaro. Eles não têm nada contra Bolsonaro e estão perseguindo o cara do mesmo jeito. Mas, de novo, aí que eu entro para vocês, né? Por que eles precisariam reabrir aqui? O PGR defende a retomada do inquérito sobre possível interferência de Bolsonaro, esclarecer a investigação sobre a BIM paralela, né? Aí ele diz aqui que como o Moro falou em ABIN, então a gente tem que ver se não tem ligação com o processo da ABIN. Olha a loucura. Não tem lógica nenhuma isso aqui, até porque se o Bolsonaro estava reclamando que não tinha acesso aos relatórios da ABIN, então cai também essa tal da ABIN paralela, né? Que troço é esse? Como é que o cara estava reclamando de não ter acesso, né? Mas enfim, esse negócio de dizer que tem motivo lógico ou jurídico para alguma coisa, vocês sabem, já acabou há muito tempo, né? O Alexandre de Moraes faz o que está na cabeça dele, foda-se lei, foda-se Constituição, ele faz o que está na cabeça dele. Mas é que eu digo para vocês, para que reabrir esse processo específico se já condenou o Bolsonaro, se já prendeu todo mundo, se já fez todas as coisas? Eu, sinceramente, não consigo enxergar um motivo que o Alexandre de Moraes estaria ganhando com esse novo processo contra Bolsonaro. Ou seja, a minha hipótese aqui, que eu acho que é provável, não tenho como ter certeza, evidentemente, é que, na verdade, o Alexandre de Moraes está enfrentando problemas com a Polícia Federal. A Polícia Federal está desobedecendo o Alexandre de Moraes? Não, não é isso. O pessoal da Polícia Federal, todo mundo é funcionário público, sabe que se desobedecer uma ordem judicial, né, pode dar problema, pode dar chabu, então, né, não vai desobedecer a ordem. Mas repara que esse é que é o problema real. Se a pessoa não está convencida de obedecer uma ordem, isso pode gerar problemas. Por quê? Porque a pessoa pode fazer devagar, pode atrasar, pode arrumar desculpa para não fazer. Dizer não, Alexandre de Moraes mandou fazer tal coisa. Não, eu vou fazer, lógico. Não, mas é que aconteceu o seguinte, é que teve um problema aqui, precisa carimbar essa via aqui, precisa passar no cartório, precisa não sei o que lá, né, passar pelo processo interno aqui, caiu na auditoria, não sei o que lá. Entendeu? O cara é uma maneira do pessoal não obedecer o Alexandre de Moraes obedecendo o Alexandre de Moraes. Né? Isso é extremamente comum nesse tipo de situação. A pessoa começa a ficar reativa. E aí o que está acontecendo? O Alexandre de Moraes está sentindo isso. Não é só isso não, tá? Não é só com as sanções que vieram dos Estados Unidos, não. É também com a questão do Eduardo Tagliaferro, da vaza-toga, do que aconteceu lá no TSE. Por quê? Porque estão vendo que deu merda para o Eduardo Tagliaferro, né? Ele está sendo perseguido pela justiça brasileira, né? Tudo bem que ele conseguiu sair, mas todo mundo começa a ficar preocupado agora. Então, lembra que muito do que saiu na vaza-toga era a questão de que, não, o documento, não, vamos cortar caminho, manda o documento para cá que a gente faz rapidinho para resolver aqui. O Alexandre de Moraes está acostumado com isso. Ele não quer nem saber de devido processo legal, do trâmite burocrático, não, faz aí. E aí o pessoal da Polícia Federal, não, agora eu não posso fazer assim, tem que ser pelo trâmite legal, manda a carta requisitando, não sei o que lá, que a gente obedece, para garantir que está tudo dentro do trâmite. Por quê? Porque o Eduardo Tagliaferro não fez dentro do trâmite e está sendo perseguido agora por conta disso, exatamente pelo Alexandre de Moraes, né? E não é só isso, evidentemente tem também o medo da Magnitsky, o medo de sanções americanas, né? Porque, lembra, aquilo que eu falei para vocês, quando o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, mas a equipe do Alexandre de Moraes começa a sentir aquele negócio, porra, eu tô me fudendo aqui, tô perdendo meu visto, posso ser processado nos Estados Unidos, posso ter um monte de dor de cabeça por um negócio que é eu obedecer a ordem do Alexandre de Moraes, eu ser proativo e obedecer a ordem do Alexandre de Moraes. Então não, eu, como funcionário público, sou obrigado a obedecer a ordem. Beleza, mas eu vou obedecer no tempo adequado. No tempo adequado, tem que ter tudo certinho. Se faltou um carimbinho, faltou um xizinho aqui, eu não obedeço. E o Alexandre de Moraes está percebendo isso. Ele está percebendo que ele não tem mais apoio. Antes o pessoal fazia animado, porque eles também queriam prender o Bolsonaro, né? Eu falo para vocês, esse pessoal, todo mundo sabia que as coisas estavam erradas ali em Brasília, né? Mas como todo mundo queria prender Bolsonaro, todo mundo queria sacanear Bolsonaro, né? E achavam que não ia ter problema nenhum, que não ia pegar nada para ele, quem pode estar de problema? É o Xandão que tá aí. Se alguém achar ruim, entra na justiça, é o Xandão que vai decidir, não vai dar problema para ninguém. Agora que apareceu o Trump, a coisa ficou mais complicada. Viram que dá problema, sim, mesmo com o Xandão tá dando problema. Aí o pessoal tá mais devagar e coisa e tal. E aí qual que é a ideia do Xandão? Eu vou pressionar a polícia. Porque aí agora eu vou dizer para esse pessoal, vocês estão fazendo corpo mole para atender as minhas ordens aqui, para atender as coisas que eu quero, então eu vou investigar vocês. Eu acho que vocês estavam envolvidos nessa coisa aqui da interferência da PF com Bolsonaro e coisa e tal. Eu acho que vocês estão envolvidos nisso daqui e vou perseguir vocês. Eu não descarto isso não, hein? Eu acho que é esse que é o caminho. Na verdade, esse movimento do Alexandre de Moraes aqui não é contra Bolsonaro propriamente dito. É lógico que ajuda. Para ele adora perseguir Bolsonaro. Então, perseguir mais um pouquinho o Bolsonaro, é lógico que ajuda. Mas eu acho que o foco disso daqui é o pessoal da PF ou o pessoal da ABIN. O que o Alexandre de Moraes está querendo da Polícia Federal e da ABIN nesse momento, que o pessoal não quer entregar, porque tem que ser pelos caminhos legais e coisa e tal, e o Alexandre de Moraes está querendo, a ponto de ameaçar eles com uma investigação aqui agora, hein? Boa pergunta, né? Não sei. Não sei mesmo.
O ministro Alexandre de Moraes o enquadra em vários crimes. Violação de uma cláusula pétrea da Constituição. Não se pode tocar na liberdade de expressão. Atentado ao Estado Democrático de Direito, que ele acusa os outros de praticarem incessantemente. Abuso de autoridade, prevaricação e advocacia administrativa. Não me venham os senadores dizer que não há maioria para aprovar o impeachment. Augusto Nunes detona Alexandre de Moraes e provavelmente deixa ele com muito medo, pois ele sabe que irá pagar por tudo o que fez. Eu quero ouvir a voz de quem não silencia, a voz de quem silencia, induzido pelo medo. Os jornais, esses perderam a vergonha e não é por medo que ele se cala. É porque, como mostrou a jornalista que acaba de pedir a censura à imprensa, os jornais querem que acabe a opinião divergente. Eles têm uma verdade oficial que querem impor ao país. Os democratas, que somos nós, temos de reagir agora vigorosamente. Eu não tenho nenhum medo do Alexandre de Moraes, pode fazer o que quiser, porque a história vai ser reescrita com base nos fatos, que podem ficar desmaiados por algum tempo de tanta pancada que levam, mas acabam prevalecendo. No futuro, todos saberão que o vilão dessa história, impune até agora, é o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que está na hora de a gente começar a cobrar os políticos e os ministros que estão algemados pela ausência de bravura, pela covardia, tá? Pelo sumiço da coragem. A ministra Rosa Weber não, a ministra Carmen Lúcia tem o dever de explicar porque ela não diz agora que cala a boca já morreu. O ministro Gilmar Mendes tem o dever de explicar por que acabaram as promessas de encontros com prisões alongadas. Ele se referia às prisões feitas pela Lava Jato em Curitiba, mas esquece a prisão do Roberto Jefferson e do deputado Daniel Silveira. O ministro Luiz Fux tem de perguntar quem é o presidente do tribunal, porque parece que é o Alexandre de Moraes. Faz o que quer, com decisões monocráticas que um homem despreparado para exercer as funções de juiz da Corte Suprema não pode tomar. E os demais ministros, sobretudo os indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, têm de explicar até quando vai vigorar esse silêncio pusilânime que eles têm mantido diante da arrogância do Alexandre de Moraes. Eu também quero saber o que falta para que algum senador se manifeste. Eu vou procurar abastecer com algumas informações para encurtar o caminho dos senadores que ainda não perderam totalmente a vergonha na cara. O que fez o ministro Alexandre de Moraes o enquadra em vários crimes. Violação de uma cláusula pétrea da Constituição. Não se pode tocar na liberdade de expressão. Atentado ao Estado Democrático de Direito, que ele acusa os outros de praticarem incessantemente. Abuso de autoridade, prevaricação e advocacia administrativa. Não me venham os senadores dizer que não há maioria para aprovar o impeachment. Eu quero ouvir a voz de quem não silencia, a voz de quem silencia, induzido pelo medo. Os jornais, esses perderam a vergonha e não é por medo que eles se calam. É porque, como mostrou a jornalista que acaba de pedir a censura à imprensa, os jornais querem que acabe a opinião divergente. Eles têm uma verdade oficial que querem impor ao país. Os democratas, que somos nós, temos de reagir agora vigorosamente. Eu não tenho nenhum medo do Alexandre de Moraes, pode fazer o que quiser, porque a história vai ser reescrita com base nos fatos, que podem ficar desmaiados por algum tempo de tanta pancada que levam, mas acabam prevalecendo. No futuro, todos saberão que o vilão dessa história, impune até agora, é o ministro Alexandre de Moraes. É disso que o brasileiro está visivelmente cansado, né? É a anormalidade como rotina, se tornou rotineira, tão rotineira que o voto do ministro Fux virou notícia. Sim.
O Fux se limitou a cumprir a lei. Como lembrou o Silvio, ele é o único juiz de carreira e o único que está, neste momento aqui, cumprindo o que a lei determina. Constituição, os códigos legais, está tudo escrito, tudo certinho. E ele, como qualquer pessoa normal, também pensou o seguinte: qual é o problema? O que o Bolsonaro faria de perigoso, de ilegal, sem tornozeleira? O que ele fez para merecer a tornozeleira? É porque a única explicação para isso, esse motivo basta, é a necessidade que tem, né? A necessidade patológica que tem o ministro Moraes em mostrar todo dia que ele faz o que quer. E o Brasil não aguenta mais, não aguenta mais. Ele fez isso para castigar o presidente da República com uma humilhação que não colou. E como se não bastasse, aparece a história do que acharam no banheiro, pendrive. Então, agora, por que ele está preso? Porque o ministro Alexandre quis, porque os demais ministros da turma, com exceção do Luiz Fux, eles não têm coragem de se opor ao reizinho mais que no que faz e desfaz lá no Supremo. O Brasil não aguenta mais essa situação. Enquanto isso, nós temos o que fez um juiz de carreira, vimos agora o que faz um juiz de carreira. E a gente vê todo dia o que faz, por exemplo, o Toffoli, 2 vezes reprovado no concurso de ingresso feito pela magistratura paulista. Repito, ele não pode ser juiz em Taquaritinga. Não só já presidiu o Supremo, como devolve dinheiro para ladrão todo dia. O Supremo, agora, graças a essa dupla, Moraes e Toffoli, eles agora praticam diariamente um ato que é uma bofetada na cara dos brasileiros honestos. Enquanto eles um pune inocente e no mesmo momento e multa, o outro devolve dinheiro para bandidos que tem a mulher do ministro como advogada. Esse é o Brasil. Esse tipo de anormalidade não pode se eternizar, não vai se eternizar, e a eleição vem aí para isso. Prove. É exatamente. Não cabe a um juiz provar. Não cabe ao juiz provar. Tá? O porteiro da pior faculdade de direito do Brasil sabe que, se existe essa suspeita, a apresentação do caso é feita pelo Ministério Público, o juiz se recolhe ao seu lugar e espera para ouvir os dois lados. É preciso haver o direito de ampla defesa, que não é respeitado. O juiz não pode se declarar vítima. Essa eleição já acabou. O ano acabou. O resultado foi favorável aos que derrotaram o Bolsonaro, como o ministro Barroso. O que eles estão querendo agora? Punir por quê? Como é que você vai acusar alguém de ter interferido numa eleição em que foi derrotado? Por quê? E quais são as provas? Quem investiga? Como é que se prende antes da apresentação de qualquer prova? Então é o país do avesso, já ele fica de pé, sim. Eles não querem acabar com a fraude. Eles não querem proteger o trabalhador. Eles não querem proteger o aposentado, porque da mesma maneira que fazem assim com desconto associativo, fazem com a contribuição assistencial e faziam com o imposto sindical obrigatório. Lula reúne ministros e líderes para discutir CPMI do INSS. Planalto e base governista no Congresso divergem sobre o CPMI do INSS. Está aqui, ó. O governo trabalhou fortemente contra a investigação. O ministro Volney, que é o atual ministro da Previdência, projeto que acaba com contribuições vai sepultar o movimento sindical no Brasil. Diz ministro da Previdência, por favor. Vai asfixiar associações idôneas, diz ministro da Previdência, sobre fim de descontos associativos. Está aqui, ó. Há uma diferença muito grande entre a retórica e a materialização. PT recua em tentativa de manter descontos associativos. Por ocasião da votação deste projeto de lei na Câmara dos Deputados, foi apresentada uma emenda pelo conjunto de partidos que apoiam o governo, PT, PCdoB, PDT, PSOL, Rede e PV, para continuar o desconto associativo. Está aqui, ó. Agora, recentemente, eles não querem acabar com a fraude. Eles não querem proteger o trabalhador.
Eles não querem proteger o aposentado, porque da mesma maneira que fazem assim com o desconto associativo, fazem com a contribuição assistencial e faziam com o imposto sindical obrigatório, que é o tripé que sustenta o que nós chamamos comumente de república sindical, que se locupleta com o trabalho alheio. Pois é, né? O Lula disse que não vai aceitar que um presidente ouse falar grosso com o Brasil. Só que Donald Trump não fala grosso, nem levanta a sua voz. Ao contrário de Lula da Silva, que é um autêntico bravateiro de palanque, mas até outro dia tinha medo de telefonar para o presidente americano com receio de não ser atendido. E, pelo que nós vimos até agora, a coragem do Lula termina na rede social. Porque na hora que o embaixador da Jabuticaba foi convidado publicamente na ONU para se encontrar com o Trump, ele fugiu, acovardado, alegando ter muitos compromissos na agenda. Mas enquanto o nosso presidente fujão finge ter a coragem que não tem, esbravejando nos palcos do Brasil, o Trump se impõe pelas suas realizações no palco global. Em poucos meses, aqui, à frente do governo americano, o Trump interrompeu 8 guerras internacionais, incluindo o recente acordo de cessar-fogo entre o Estado de Israel e os terroristas do Hamas. Terroristas que, diga-se de passagem, celebraram a eleição do Lula e repostaram falas do petista nas redes sociais. Aliás, deve ser por gratidão ao Hamas que o Lula e seu governo se recusam a classificá-los como grupo terrorista. Mas mudando aqui de conflito e mudando também de continente, enquanto o Trump está sufocando o narcoterrorismo na América Latina e combatendo os opressores do povo venezuelano, o governo Lula dá sustentação diplomática à ditadura de Nicolás Maduro, que segundo Lula não passa de uma narrativa. Aliás, nunca antes na história desse país um presidente defendeu com tanta verve o interesse de um ditador estrangeiro. Aspas aqui para o senhor Lula da Silva na última quinta-feira. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem o direito de dar palpite de como vai ser a Venezuela. Quanta desinformação e quanta hipocrisia. O Lula finge defender a democracia enquanto apoia uma ditadura, fazendo de conta que o povo da Venezuela é soberano e decide o próprio futuro do país. E aí eu fico imaginando, se o Lula fosse o presidente do Brasil durante o massacre dos judeus na Alemanha, o que ele diria sobre Hitler e o partido nazista? O que nós defendemos é que o povo alemão é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem de dar palpite de como vai ser a Alemanha. E talvez por isso Lula tenha ordenado a retirada do Brasil da Aliança Internacional em Memória do Holocausto. Porque, pelo seu critério, interferir na ditadura nazista seria um ataque à soberania alemã. Se houver um pingo de honestidade intelectual no debate, esse discurso de autodeterminação dos povos, ele só pode ser admitido quando nós estamos falando de democracias. Ele não se aplica a ditaduras. Como é que o povo venezuelano pode ser senhor do seu destino, como disse o Lula, se o governo chavista persegue, prende, tortura, mata seus opositores políticos? Como falar em democracia na Venezuela quando está provado que o Nicolás Maduro frauda as eleições do país desde 2017? E mesmo diante de provas irrefutáveis da fraude nas últimas eleições, o PT, o MST e tantos outros reconheceram o resultado fraudado e ainda parabenizaram o ditador vencedor. Assim, quem manda no destino da Venezuela não é o povo de lá, como afirma mentirosamente o senhor Lula da Silva. Quem manda no triste destino da Venezuela é o ditador socialista Nicolás Maduro, amigo, companheiro e aliado do Lula, que o petista fez questão de receber com honras de Estado, tapete vermelho, talvez para combinar com a cor do sangue de milhares de venezuelanos assassinados pelos esquadrões da morte e pelas milícias do regime chavista. Então, o Lula diz que não abaixa a cabeça para Trump, mas coloca o país de joelhos para as ditaduras dos seus aliados ideológicos, transferindo bilhões de reais do pagador de impostos brasileiro para ditaduras falidas e agindo aí como garoto propaganda do autoritarismo. É isso que verdadeiramente atrapalha o diálogo do Lula com o mundo livre e democrático. É o alinhamento irracional desse governo com o mundo antidemocrático. Preço da pandemia em 2021 versus preço do governo Lula em 2025. Qual tá mais caro? Vamos descobrir? Começando pelo café, o produto que não pode faltar na mesa do brasileiro. Em 2021 custava R$ 8,29 o pacote com 500 gramas. Em 2025 está custando R$ 33,90. O leite em 2021 custava R$ 2,79. Agora está custando R$ 5,19. O arroz custava R$ 17,85. Agora está custando R$ 32,99.
30 ovos em 2021 custava R$12,90. Agora 20 ovos está custando R$19,90. O suco de laranja em 2021 estava custando R$9,49. Agora está custando R$26,90. O Comfort, 1,5 litro em 2021 estava custando R$15,90. Agora está custando R$30,90. Essa é polêmica, hein? O azeite em 2021 estava custando R$12,99. Agora em 2025 está custando R$47,99. O macarrão em 2021, 500 gramas, estava custando R$1,99. Agora está custando R$4,49. Agora vamos para a picanha, hein? Será que realmente a gente vai comer uma picanha no governo Lula? Em 2021, o quilo da picanha bovina Barra Mansa estava custando R$38,90. Agora em 2025, a mesma picanha Barra Mansa está custando R$89,90 o quilo. Para finalizar o vídeo, vamos finalizar com uma das bebidas favoritas dos brasileiros. Antigamente, um fardo de Heineken com 12 latas custava R$ 41,40. Hoje, esse mesmo fardo você vai pagar R$ 59,88. Uma diferença que na época você comprava aproximadamente 4 latas a mais. Em 2021, esse mesmo carrinho ficaria R$ 162,50. Hoje, esse carrinho aqui está custando R$ 342,04, um aumento de 110%. No final das contas, o que importa é, ficou mais fácil ou mais difícil fazer as compras do mês hoje? Comenta aí o que você achou e envie esse vídeo para alguém que precisa ver isso. Mais de 30 líderes cristãos foram detidos, outros passaram por interrogatórios e muitos estão desaparecidos. Entre os dias 9 e 11 de outubro, cerca de 30 pastores e líderes da igreja Zion, uma das redes de igrejas secretas da China, foram presos ou desapareceram em várias regiões do país. Zion foi fundado em 2007 e está presente em mais de 40 cidades. Entre os detidos está o fundador, o pastor Jim Mingri. Ele luta para manter a igreja e já foi preso por divulgar conteúdo religioso sem autorização do Estado. O Partido Comunista, que governa o país desde 1949, é oficialmente ateu e busca impor o controle sobre todas as áreas, inclusive na crença da população. Uma onda de repressão à liberdade religiosa tem tomado o país. Em setembro, o governo proibiu transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. Reuniões são permitidas apenas em aplicativos e sites controlados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China. As igrejas não registradas pelo governo central passaram a ser consideradas ilegais e vêm sofrendo crescente pressão. As autoridades intensificam as ações para impor os regulamentos do Partido Comunista Chinês e tornar inviável a prática religiosa. A violência, as prisões e os interrogatórios das últimas semanas já são considerados a maior onda de repressão religiosa na China desde 2018. É que quando eles veem um lugar onde essa fé está pujante, crescendo com mais força, a liderança do governo maior acaba tendo uma preocupação e tenta limitar os caminhos dessa perspectiva de espiritualidade a partir, dessas referências cristãs. Em uma rede social, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse que os Estados Unidos condenam o Partido Comunista pelas recentes detenções de dezenas de líderes e pede a libertação imediata deles. Para o Partido Comunista Chinês, a justificativa é impedir o que considera o uso da religião para influenciar a sociedade. A medida evidencia as restrições à liberdade da população, um reflexo da política estatal que impõe até às religiões a obrigação de seguir os valores socialistas e a linha ideológica do governo. O governo chinês, ele controla tudo e todos. Existe um partido único, todo o sistema judiciário, ele é controlado pelo governo. Então, o que nós fazemos é a mobilização global da igreja em oração e também mobilização dos governos brasileiros e todos os governos das democracias para que façam pressão, para que haja liberdade religiosa. Vocês não entenderam ainda a realidade da situação. Só aprende que não pode voar quando pula do penhasco e vê que não tem asa, né? É o que vai acontecer com o povo brasileiro, pô. Não vai amadurecer politicamente, não? É complicado, vocês não fazem ideia do que está acontecendo mesmo, né? É lamentável, vocês deveriam saber melhor. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica, que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF.
STF, eles falam que crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão, eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E tá todo mundo aplaudindo, gente. Ele tá prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa. Não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora, o juiz Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. Agora, se vocês aplaudem, né, decisões monocráticas e ilegais inconstitucionais, se vocês aplaudem censura, se vocês aplaudem um avanço totalmente draconiano sobre os outros poderes, vê o presidente da República como é que é perseguido por ele. E vocês vão aplaudir, gente? Pelo amor de Deus. Sai a capa amanhã, deputado ataca a democracia. Ataque a democracia é um ministro vir aqui e fazer lobby para reprovar uma PEC de mais transparência nas eleições. Isso é um ataque à democracia. Um ministro ligar para deputado e falar, ó, vota por uma prisão. Pô, mas é ilegal. Não, mas vota pela prisão. Ah, vou bater palma aqui, é um genocida. Ah, eu não vou entrar nesse quesito, mas também se eu falar todos os meandros da casa fica complicado. Eu vou demandar aqui 24 horas para poder falar. Mas a questão é que é um fato. Agora, a gente não pode fazer isso e permitir que a democracia sofra esses arroubos e o ministro continue lá, ó, vitalício. Quem indicou esse cara? Por que ele mentiu no currículo para poder passar nessa batinada do Senado e depois desmentiu? Por isso o Soja deveria ser empichado. Essa farsa toda que é o cenário político do nosso país. Os senhores são tudo amiguinhos. O alvo agora no momento está o Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Se estava faltando um gesto como este, não falta mais. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Como que fica o futuro político do Bolsonaro? Quanto mais honesto você for aqui nesse país, mais chance você tem de se ferrar, né? Porque quanto mais crime você comete, você pode virar presidente da República, você pode ganhar um ministério, você pode ter todas as benesses, porque no Brasil o crime compensa. O Sérgio Cabral, quando ele era 400 anos, tá lá no Rio de Janeiro, no seu apartamento do Leblon, e aí ninguém falou nada. Todas as pessoas condenadas na Lava Jato, inclusive a Lava Jato, que já devolveu bilhões de reais aos cofres públicos. Ou seja, falar que não teve corrupção é sacanagem. A própria ministra do Lula, que é a ministra Marina Silva, confessou que houve sim corrupção. O Boulos também confessou que houve corrupção no governo do PT. Ou seja, vocês querem me dizer que um cara que não desviou nenhum recurso nas estatais, que não quebrou nenhuma estatal, que nunca fez lavagem de dinheiro ou corrupção passiva, esse cara merece 43 anos de cadeia, e o cara que cometeu tudo isso merece ser presidente da República? Pô, tem cabimento. Qual a estratégia de vocês de dar voz ao Bolsonaro, mesmo com essas determinações do STF? Vocês temem uma escalada para cassação de mandatos? Olha, como eu disse, quando você tem uma tirania, uma ditadura, tudo é possível. Eles podem me caçar amanhã, podem me prender amanhã. Eles impediram literalmente um pai de falar com o filho, pô. O que eu tô querendo perguntar para todos é o seguinte: o que mais precisa acontecer para vocês entenderem que nós não estamos em uma democracia? Porque parece que tá todo mundo em silêncio, como eu citei agora mesmo. Cadê a OAB? Cadê os defensores dos direitos humanos? Cadê as pessoas? Ninguém está indignado mais não, mas por quê? Porque o brasileiro, ele não entende quando se trata sobre liberdade, ele nunca teve, então por isso que ele não vai pra rua. Mas quando as pessoas compreenderem isso, talvez seja tarde demais. Então, mais uma vez, não estamos aqui defendendo somente uma questão ideológica, uma questão de liberdade. Eu quero que você tenha a capacidade de fazer o seu trabalho, eu quero que todo mundo tenha a capacidade de poder, enfim, exercer a sua opinião, mas o que está acontecendo aqui no Brasil eu chamo o Lula de ladrão, eu tô com um processo no STF que eu posso ser preso. Chama-se Bolsonaro de genocídio durante 4 anos, aí é liberdade de expressão. Então quer dizer que eu posso ir pra cadeia
por emitir uma opinião, mas o cara que tá do meu lado eu vou deixar ele impune. Não, vamos jogar então a regra do jogo. Então o que eu sinto é que nós precisamos, como Brasil, não somente como eu defendo esse lado político, como Brasil, defender os requisitos. E ponto.